Olá pessoal, meu nome é André Rabelo e o tema de hoje é o que é renda fixa, principais indexadores para a renda fixa. É muito comum o pessoal me procurar perguntando se determinado investimento vale a pena. Né? Por exemplo, a CBD é bom, Tesouro Direto é bom, né? E eu sempre respondo que depende do indexador. E a maioria das pessoas não sabe responder, né? Qual que é o indexador desse investimento que ela está falando. Então, eu acho que antes de falar dos tipos de investimento, é interessante a gente falar dos indexadores, né? Que é a forma que ele rende, que cada investimento rende. Bom, aqui, né, aquele aviso de sempre, né? Que você pode acelerar o vídeo para ver ele em menos tempo, tá? Bom, importante saber, percentual, né? Todo investimento é calculado via percentual. Então é muito importante que a gente saiba essa parte aí da matemática, tá? Então aqui nesse exemplo aqui eu coloquei, por exemplo, um círculo, dividi em 100 partes, né? E percentual é basicamente isso, é você dividir alguma coisa em 100 partes e pegar uma parte dela. Então, por exemplo, se eu pego dessas 100 partes que eu dividi, eu pego 50, significa que eu tenho 50% desse círculo, ou seja, metade do círculo. Né? Da mesma forma que se eu tenho uma empresa aqui e eu tenho 50% dela, significa que eu tenho metade dessa empresa. Lembrando que 100% é a mesma coisa que 1, que é 100 dividido por 100. Então, quando eu falar eu tenho 100% de alguma coisa, é que eu tenho o total daquela coisa, tá? Bom, o que é renda fixa? Renda fixa são tipos de investimento que você empresta dinheiro ou para uma empresa, ou para um banco, ou para uma instituição financeira, ou para o próprio governo, tá? Diferente da renda variável, ela não tem risco do seu dinheiro ficar negativo ou diminuir, né? Se você seguir certinho o que estava proposto quando você pegou aquele investimento. Né? A renda fixa mais popular que existe é a poupança, todo mundo conhece. Né? Eu coloquei um asterisco aqui porque existem sim formas de perder dinheiro em renda fixa. Mas é quando, por exemplo, você investe numa empresa e ela quebra, né? Ou quando você não segue o contrato que você estabeleceu lá, tipo, prazo de tanto tempo você tirou antes. Bom, o que é um indexador? Indexador é a forma de cálculo que define quanto que você vai ter de rendimento. Tá? Então tem vários tipos de indexadores que eu vou mostrar agora nos próximos slides aqui. Indexador pré-fixado. Como o próprio nome diz, né? Ele é um indexador em que fica fixo um percentual que você vai ganhar em cima do valor que você colocou. Então, por exemplo, aqui no próximo, se você colocou R$100, né, e o título prometia te pagar 12% em 2 anos, né, então no primeiro ano vai incidir 12% em cima do 100, que vai dar R$112, né, e no segundo ano vai incidir 12% em cima do novo valor, do 112, né, que vai dar 125,44. Se você não estiver entendendo aqui como que faz os cálculos de percentual e tal, deixa um comentário ou me passa um e-mail que depois eu faço um vídeo só sobre isso, porque é muito importante conseguir entender e calcular, senão você não vai conseguir nunca ter uma visão se vale a pena ou não aquele tipo de investimento que você está fazendo, né? Bom, outro tipo de indexador, percentual da Selic, né? Primeiro, o que é Selic? Selic é uma taxa que o governo, né, o Banco Central, define para pagar para quem prestar dinheiro para o governo. Então, quando você pega um tesouro direto via Selic, por exemplo, né, com base na Selic, ele te paga aquele percentual da Selic anualmente. Né? E para que serve essa taxa? O governo usa essa taxa para controlar a economia, né, a inflação, e também para controlar, tipo, ele quer captar mais dinheiro de investidores, ele aumenta, né? Assim, como ele faz isso, né? É uma questão bem de gente de economia mesmo. Às vezes até as ações que ele faz não são bem vistas para alguns economistas e tal, então é bem difícil de entender. Mas para você ter uma ideia, né? A Selic em 2015 era 14,25 e a inflação era 11. Hoje, ela está na mínima histórica de 2%, a inflação está 1,9%. Tá? Em teoria, quanto mais desenvolvido é o país,
menor a inflação e menor essa taxa, tá bom? Bom, investimento baseado no percentual da Selic, né? Aqui, todo mundo conhece a poupança, né? A poupança, ela é um investimento que se baseia na Selic. Ela paga quanto? Ela paga 70% da Selic mais a taxa TR. Essa taxa TR aqui não é importante saber. Ela é uma taxa que foi usada para controlar a inflação lá atrás, antes do Plano Real. E desde 2018 que ela está zerada. Então, aqui é como se ela nem existisse aqui no cálculo, tá? É só 70% da Selic mesmo. Então, se eu tenho 100 reais e está aplicado a 70% da Selic por 2 anos, né? Aí a gente vai ver quanto que estava a Selic no primeiro ano. Estava 6%. De tempos em tempos, o governo revê essa taxa, tá? Então, estava 6% no primeiro ano, no segundo ano, 3%. Então, você vai fazer o cálculo do primeiro ano, certo? Que era 70% de 6, que dá 4,2%. E do segundo ano, 70% de 3, que dá 2,1%, certo? Então, no primeiro ano aqui, você vai multiplicar o 100 pela taxa, que vai dar 104,2. E no segundo ano, você vai aplicar a nova taxa em cima do valor atualizado, que vai dar 106,39 aqui no exemplo, tá bom? Percentual do CDI. Bom, o que é CDI? CDI é a mesma coisa que a Selic, mas é dos bancos. Os bancos que definem a taxa da CDI. Mas normalmente o banco atualiza essa taxa de acordo com a Selic atual. Então, quando o governo vai lá e abaixa a taxa Selic, ele abaixa também. Se o governo sobe, ele sobe também. Ela fica bem pouquinho a diferença. Tipo, o Selic agora está 2, ela está 1,9 alguma coisa, tá? A CDI. Então, aqui um exemplo de um investimento baseado no CDI, né? Se você aplicou 100 reais a 125% do CDI por 2 anos, né? Sendo que no primeiro ano, aí eu coloquei até os mesmos valores ali da Selic, é 6 e no segundo é 3, então, no primeiro ano aqui, você vai fazer 125 vezes 6, que dá 7,5, e no segundo ano, 125 vezes 3, que dá 3,75. Certo? Aí você faz aqui, aplica, né, a primeira taxa no primeiro ano, e no segundo ano você aplica a taxa em cima do valor atualizado, né, que isso é o nome de juros sobre juros, quando você aplica a taxa no montante novo. Tá? Outro tipo aqui de indexador é o IPCA mais percentual prefixado. O IPCA é conhecido como a inflação, né? E o que é a inflação? É basicamente um percentual de desvalorização do dinheiro. Então, por exemplo, se você comprava uma cesta básica com um valor lá de 100 reais, por exemplo, e no próximo ano você compra a mesma cesta básica a 103, significa que você teve 3% de inflação. Tá? Ou seja, seu dinheiro perdeu um poder de compra aí de 3%. Tá bom? Então, um investimento que te paga baseado no IPCA, ele é chamado de um investimento que te dá o valor real, né? Porque é o IPCA mais, por exemplo, 3%. Então, o seu dinheiro, né? O valor que render do IPCA, na verdade, vai deixar o seu dinheiro valendo a mesma coisa. Seus 103 reais, por exemplo, compra a mesma cesta básica. Mas ele te dá mais um percentual, né? Que aí sim, isso daqui, seu dinheiro vai ter valorizado. Certo? Então tá. Aqui um exemplo, né? De como funciona um investimento com o IPCA mais um percentual prefixado. Você colocou 100 reais aplicado a um IPCA mais 5 por 2 anos, né? Sendo o primeiro, que é a inflação de 2%, e o segundo, inflação de 4%, aqui no exemplo, né? Então vai ficar como? Vai ficar 2% mais 5% igual a 7% no primeiro ano. E 4% mais os 5%, 9% no segundo ano, certo? E aqui o cálculo do mesmo jeito. Você vai multiplicar pela taxa de 7% aqui no primeiro, vai dar os 107 reais. E no segundo você vai multiplicar pela nova taxa de 9 e vai dar aqui 116,63. Tá bom? IGPM mais percentual prefixado. Bom, o que é IGPM? IGPM é o Índice Geral de Preço de Mercado. Né? Ele é chamado de inflação de aluguel. Né? Ou seja, quanto que está aumentando aí no mercado os aluguéis dos imóveis. Né?
Esse daqui é mais incomum de ver, investimento baseado em IGPM, mas ele funciona exatamente igual ao jeito que funciona o IPCA. Né? Então nem vou mostrar um exemplo aqui por ele ser mais difícil de achar e por ser idêntico ao IPCA, tá bom? Diferente do IPCA, o IGPM ele tem uma variação um pouco maior. É muito comum ter ano que fica negativo, por exemplo. As pessoas não estão conseguindo alugar, elas abaixam o preço, né? Ou então subir muito, que nem enquanto a gente está com inflação esse ano de 1,9 mais ou menos, o IGPM deu 11% no último ano. Então ele varia um pouco mais, tá? Bom, aqui eu deixei uma frase aí que gerou bastante polêmica, né? Porque a pessoa que disse, ela tem a fama já de falar besteira, né? Então ela falou, não é 30%, é 30% de 25%. Aí todo mundo zoou ela, virou meme, né? Espalharam o vídeo, tudo como se ela fosse tivesse sido infeliz nessa frase, mas dessa vez ela não estava sendo infeliz, né? Porque na verdade, se a pessoa souber fazer a conta aqui do percentual, né, ela estava falando que não é 30%, é 7,5%, que realmente é bem menor do que 30%. Então assim, com essa frase aqui, o que eu quero dizer? Que se você não sabe percentual, você precisa aprender. De novo, se quiser que faz um vídeo sobre percentual, me passa um e-mail ou comenta embaixo que eu faço o vídeo, tá? Bom, se você gostou então desse vídeo ou dos outros, você está acompanhando e tal, me ajuda inscrevendo, né, compartilhando, chama outras pessoas também para assistir, aperta o sino para você ser avisado quando chegar uma postagem nova, né? E na próxima postagem aqui, eu vou falar quais são as condições que tem para investir, né? A questão de prazo, de valor mínimo, né? E qual o tipo de indexador mais vantajoso entre esses que a gente viu nesse vídeo aqui. E por hoje é isso, e até a próxima.